Fala galera do 3D, um videozinho mais curto hoje, só explicando um problema específico que a gente teve na aula, que aconteceu com várias pessoas. Por quê? O aluno do CAD, em sua infinita ansiedade, ele tenta misturar todas as técnicas que ele aprendeu na aula ao mesmo tempo, né? E aí às vezes as coisas não dão muito certo. Eu prefiro explicar por que não deu certo e tentar mostrar algumas soluções do que pedir para vocês esperarem, né? Às vezes quando a gente faz uma coisa assim dar errado, é sempre uma oportunidade de aprender mais sobre aquilo, né? Então, deixa eu primeiro eu vou mostrar qual foi o problema que aconteceu, e aí eu vou mostrar duas soluções diferentes possíveis, tá? Basicamente é uma questão de orientar as coordenadas do material que está sendo criado, e uma maneira de resolver isso é criando um mapeamento V um pouco mais complexo do que aquele que eu mostrei da outra vez. Então eu vou mostrar as duas coisas. E aí cada pessoa escolhe a solução que lhe convier, ok? Primeira coisa é o problema que está acontecendo. No outro vídeo eu mostrei uma sugestão de uma maneira possível de modelar a base do nosso tabuleiro de xadrez usando o modificador Screw. O mesmo que a gente usou para fazer as peças. Era só um jeito de vocês pensarem que o Screw ele não deixa nada redondo. O que ele faz é criar um monte de faces em torno do eixo. Normalmente são 32, aí parece que está redondo. Mas no mundo 3D, quando a gente trabalha com modelagem poligonal básica, tudo é feito de quadradinhos. A gente faz parecer redondo usando algumas gambiarras, mas o mundo dele é todo feito de quadradinhos. Então, eu posso usar o Screw para fazer coisas redondas, mas eu posso usar ele para fazer um triângulo. Com dois lados ficou bem esquisitão. Dá para fazer um triângulo, dá para fazer um quadrado, um pentágono, tanto faz. Então eu sugiro o pessoal fazer isso. E aí o que deu errado? Porque eu também tinha ensinado a fazer uma textura usando foto, né? No começo a gente criou materiais apenas com o Principled BSDF, sem usar nenhuma foto externa. E depois a gente começou a usar a foto para botar uma textura de madeira nas peças e no tabuleiro. E aí o que aconteceu? Vamos vir aqui no meu shading. O que o aluno do CAD está fazendo? Ele está pegando um node com a imagem, né, essa daqui, e encaixando aqui no Base Color. Tá? Sem problema. O meu aqui até que funcionou de primeira. Eu não sei bem porquê, não. Pode ter a ver com a maneira como eu modelei, não sei. Mas o que está acontecendo? A imagem está meio doidona, né? Não era bem isso que eu queria, não. Isso aqui não parece uma textura de madeira. Tá vendo como as linhas estão perfeitamente paralelas aqui? Isso aqui não é minha foto. É uma versão distorcida bizarra da minha foto. Bom, em parte, qual que é o problema? O meu objeto de verdade, ele é só isso aqui, né? Ele é só uma linha bidimensional. O modificador Screw que está criando esse objeto aí. Então na hora que o Blender vai aplicar o material, não tem mapeamento V nenhum. Ele tem que chutar como é que isso vai ser feito, da cabeça dele. Às vezes dá certo, às vezes não. Como eu sempre falo para vocês aqui, o computador é burro. Ele faz o que a gente manda. Se a gente não mandar, ele não faz. Então você tem que dar o máximo de orientação possível para ele tentar chegar no resultado que você quer. Vou dar um exemplo. No Node aqui, onde a gente carrega as imagens, ele tem um monte de opçõezinhas aqui, que a gente não mexeu ainda. Aqui no Flat, por exemplo, a tendência, né, original quando você cria esse Node é ele tentar projetar a imagem bidimensionalmente. Você pode pedir para ele mapear como se fosse uma caixa. Tá vendo como já mudou a orientação da imagem? Eu posso pedir para ele orientar como se fosse uma esfera. Tá bem esquisito. Mas vocês estão vendo que está mudando? Cada projeção ele tenta fazer de um jeito diferente. Mas não é isso que vai resolver o nosso problema. Olha só, vou dar uma sugestão que é o seguinte. Sem precisar mexer no modelo nem nada, mantendo inclusive o nosso modificador. Eu até criei um outro modificador aqui. Aqui, ó, para algumas pessoas o material estava ficando assim, ó. Tá vendo? A foto não aparecia de jeito nenhum. Se o computador é burro e eu tenho que explicar para ele o que é para fazer, uma maneira que eu tenho de fazer isso é
explicando para ele da onde ele pode tirar a informação para fazer o mapeamento dessa foto que eu estou usando aqui. Tá? Tem um node chamado Texture Coordinate. Você pode dar Shift A, Input, ele está aqui, Texture Coordinate. Ele tem várias origens, tá vendo que tem um pontinho roxo? Esse pontinho roxo geralmente tem a ver com normais, vetores, orientação de faces, coisas assim. Todos esses pontinhos roxos aqui, eles têm informações diferentes a respeito do nosso objeto, que podem ajudar o shader a criar esse material do jeito que a gente quer. Por exemplo, esse Generate, eu vou ligar isso no node da imagem, tá? Ó, só de botar no Generate já ficou bem melhor. Era mais ou menos isso que eu queria mesmo. Não tá perfeito. Inclusive essa textura que eu estou usando é só uma foto tosca. Ela não é um material feito para repetir, né? É só um exemplo. Mas só de eu colocar o Generated, olha como agora a imagem está alinhada. Inclusive, tá vendo que esse X no meio aí? Isso é uma das coisas que estava atrapalhando o mapeamento. Agora não. Quando eu ponho Generated, o Blender interpreta o volume, ignorando um pouco essas linhas, e ele consegue dar uma informação mais precisa para o material. Eu poderia usar o normal, onde ele vai fazer esse mapeamento a partir, né, dos ângulos aí de cada face. Ficou bem estranho no meio. Se eu tivesse um mapa UV, que eu não tenho ainda, mas eu poderia fazer, é o que eu vou fazer a seguir, eu poderia pedir para ele usar esse mapa UV. Qual que é a diferença entre Object e Generated? Eu não sei. Normalmente um desses dois funciona para mim, mas eu não sei exatamente a diferença, mas o resultado costuma ser meio diferente. Tem que testar, tá? Se você quiser pesquisar a fundo como é que essas coisas funcionam, se você, né, gosta mesmo de 3D, você quer trabalhar com 3D no futuro, pesquisa isso aí com calma. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre isso depois, pesquisar um pouco e tal. Agora de cabeça eu não vou lembrar a diferença. Mas a vantagem de usar o sistema de nodes é justamente que você pode sair conectando aqui e testando e ver o que acontece. O que der o resultado melhor para você, você mantém. Eu posso pedir para ele alinhar a foto com a câmera. Tá vendo como mudou o ângulo? Tá paralelo com a câmera agora, tá vendo? O que acontece se eu... Olha só, quando eu giro o objeto, ó, o material continua paralelo à câmera e não ao objeto. Ele ignora as superfícies do objeto e fica alinhado com a câmera só. Para alguns materiais isso pode ser útil. Aqui ele vai alinhar com a janela, né, do Blender. Tá vendo que agora a foto ficou bidimensional? É como... Dava para fazer um efeito, por exemplo, você quer fazer uma animação meio 2D, você pode fazer modelos 3D e criar um material assim, que aí a textura sempre vai ficar chapada e paralela com a tela. E Reflection, eu não sei bem, deve ter a ver com a luz, né? Tá vendo como tá tudo torto? Às vezes você quer um efeito de uma madeira mais sinuosa, pode ser útil também, sei lá. Tá, então eu vou deixar no Object, porque eu acho que era o que ficou menos ruim. E dá para enxergar melhor o que a gente está fazendo, ok? Ou será que o Generated é melhor? Não sei. Generated mesmo, deixa assim. Outro node que pode ser útil. Vocês estão vendo que, sei lá, está meio pequeno, não está alinhado, porque essa foto é só uma foto tosca. Outra coisa que eu posso fazer que pode ser útil quando você trabalha com fotos é usar esse node chamado Mapping. Ele te ajuda a modificar as informações da imagem em relação ao objeto. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um Location, são os mesmos eixos X, Y, Z que a gente sempre usa aí. Se eu mexer na localização da imagem em cada eixo, ele vai mudar um pouco a posição ali em cima, tá vendo? Às vezes você quer alinhar uma foto com o modelo. Por exemplo, eu quero tirar essa emenda, então eu vou botar essa emenda no corte ali. Você pode só mudar a posição da foto e pronto. Não precisa mudar mais nada. Mesma coisa aqui, ó. Essa textura tá feia. Se eu arrastar um pouquinho para cá, ó, agora ficou mais bonitinho. Eu prefiro assim. Aí você deixa. Ok? Você pode mexer na rotação. Do jeito que a gente criou essa caixa, vocês podem reparar que ela tá...
Não, mentira, eu consertei já. Mas eu posso... originalmente o meu material estava assim. Posso mudar a rotação do eixo Z, por exemplo. Se eu preferir assim, se eu quiser mais assim. A foto que eu peguei estava vertical, por exemplo. Você pode só alterar o ângulo aqui. Nos outros, acho que para esse caso específico não vai ser útil. Mas você pode alterar a rotação de qualquer foto. E a escala. Esse meu aqui, eu já mudei a escala. A escala original era essa. Estava muito pequeno. Tá? Eu fui diminuindo para a foto poder aumentar e cobrir a minha caixinha inteira. Assim tá muito fininho, tá muito repetitivo. Eu quero mais ou menos assim, por exemplo. Eu quero mais textura, eu quero menos. Eu quero tirar essa emenda do olho. Tá? Eu quero esconder a emenda da câmera. É só fazer assim que já dá para enganar. Ok? Aí de novo. Qual numerinho que eu tenho que pôr nessa caixa? Você que sabe. Decide aí com base no seu layout e no seu design. Tá? Então só com isso aqui eu já consegui resolver bastante coisa, tá vendo? Não vai mais acontecer isso aqui. Ou isso aqui, que é o que estava rolando antes. Controlando o mapeamento da imagem, eu posso ter um material que funcione melhor sem ter muito trabalho. Ok? Outra coisa que eu queria mostrar que pode ser útil é o seguinte. A gente já falou sobre criar materiais usando uma foto só, né? Tem uma maneira um pouquinho mais sofisticada de fazer isso, que pode ser útil aí, que é o seguinte. Eu posso só enfiar minha foto aí no especular, ou no roughness, ou em outros nodes aí que você quiser. Às vezes funciona, às vezes não. Tá vendo que agora o meu especular não é uma coisa totalmente lisinha? Ele tá usando a foto como referência, dá um efeitinho legal. Quando eu vejo na luz, né? Eu poderia inverter esse efeito, por exemplo. Eu acho que tem um node chamado invert, não tem? Tem sim. Vou inverter o especular, por exemplo. Isso. Aí, ó. Eu poderia usar brilho e contraste para modificar isso daí. Então, por exemplo, isso aqui eu estou mudando o especular. Eu posso aumentar ou diminuir o brilho da imagem. O especular está bem fosco agora. Agora tá começando a ter um brilho. Está com bastante brilho. Eu posso mexer no contraste também. Ok? Você ajusta do seu jeito aí. Tem mais uma coisa que você pode fazer, que é separar os 3 canais RGB. Obviamente o Node chama Separate Color. O que ele faz? Ele vai te dar só um dos 3 canais RGB da sua foto. O vermelho, o verde ou o azul. Alguns são mais claros, alguns são mais escuros, alguns têm mais contraste, alguns têm menos. Você escolhe aí qual que você quer. Então, por exemplo, eu quero usar o meu canal de azul para ser o meu roughness, por exemplo. Posso ajustar meu especular com base nisso agora. Tá vendo assim, ó? Vou deixar só o roughness um pouco. De novo, posso mexer no contraste e no brilho. Quero mais ou menos disso, tá? Eu tô mostrando só o efeito, tá? Tá sem base color aqui. Vamos pôr um base color mais neutro, que acho que vai dar pra ver melhor. 5.5. Isso. Então esse veio da madeira, por exemplo, é só o roughness. Vou ligar o especular de novo também. Tá vendo? Esse é o reflexo que tá dando. Sei lá, eu prefiro usar o canal verde. Testa os 3 e vê qual que você gostou mais, qual que te deu o efeito que você preferir. Tá, vou deixar o blue mesmo.
Vou voltar agora com a minha foto no Base Color. Tá lá, então agora as três... É a mesma foto, mas eu estou usando três imagens diferentes, né? Para o Diffuse, para o Especular e para o Roughness. E usando esses nodes, eu tenho controle maior sobre isso. Eu posso aumentar ou diminuir a área que reflete aqui, por exemplo. Tá. Vai testando, mexe na luz um pouco, vai calibrando até ficar do jeito que você quer. Ok? Última coisa, então, eu vou mostrar o VMapping um pouco mais complicado aí para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse screw aqui, ok? Então agora eu tenho realmente um modelo 3D. E aí eu consigo voltar para o Edit Mode e ter essas linhas todas aqui. O que eu quero? Para criar o meu VMap, vamos fazer um VMap nas coxas primeiro, para vocês verem como é que vai ficar. Tá? Então isso aqui é a foto do meu material. Tá vendo que a foto está aqui e o modelo está aqui embaixo, não está encaixando nada. Vamos ver aqui, ver o que acontece. Tá ali, ó. Peraí, tem uma coisa que eu esqueci, né? Lá no nosso shading, eu estou mandando ele mapear o material pelo Generated. Agora eu tenho que começar a usar o UV. Inclusive eu vou parar de usar o Map, eu vou enfiar o UV direto lá na foto, vamos ver o que acontece. Volta para o V-Edit. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, UV Unwrap. Agora, ó, tá vendo do lado esquerdo aqui? Todos aqueles quadrados vieram para cá. Estão separados aqui. Tá vendo? Agora eu consigo controlar aqui. Agora ele está mapeando com base nesse mapa UV. Aqui em cima, no VMap ele tem mais um jeito de selecionar as coisas aí, que a gente não tem no modo 3D, que é o modo por ilhas. O VMap ele reconhece cada pedaço desse como sendo uma ilha, que ele chama. Então você clica uma vez só, ele já seleciona tudo isso, tá? Então se eu puser aqui, ó, posso dar um scale. E eu não preciso preocupar com se a foto vai repetir ou coisa do tipo, porque eu estou mapeando o objeto inteiro em cima de uma foto só, ok? Isso aqui, eu não consegui entender o que é, deve ser aqui embaixo, talvez. Isso é alguma coisa lá dentro dele que não está aparecendo aqui, não vou preocupar agora não. Tá, então tá lá, ó. Minha foto agora está mapeada com base nesse mapa UV aqui. Tudo que eu mexer lá no UV, o mapeamento vai acompanhar. Olha só, por exemplo. Então, o que o Blender fez? Ele separou esse modelo em duas partes. A metade de cima está com esse mapeamento, a metade de baixo tem esse outro aqui. Você pode mudar, você pode rotacionar, fazer o que você quiser. Ok? Vamos fingir que eu quero mais controle em cima disso. O Blender já fez isso aqui automático, é meio mágico assim, porque antigamente nunca ficaria tão bom. Mas eu quero, sei lá, eu cismei que eu quero separar essa parte aqui. Tá. Essa linha aqui, vou selecionar em volta. Esse friso aqui da parte de baixo. Eu quero separar isso aqui em outra ilha, né? Eu vou selecionar então os vértices e vou dar um comando chamado Mark Sim. Sim é costura, né? Emenda é um termo de costura, assim. Então eu vou marcar essa costura em volta dessa área. Tá vendo que ficou cor de rosa agora? Tá. Quando eu der Unwrap de novo, tem que selecionar tudo, o V Unwrap.
Unwrap é desembrulhar, né? Tá vendo que agora ele criou 3 ilhas? Então agora tem uma ilha a mais aí que eu defini eu mesmo. Tá, eu posso mudar o mapeamento dessa ilha do meio. Essa ilha de baixo agora é esse quadradinho aqui. Então eu posso modificar ele para ficar diferente das outras. Ah, não gostei desse mapeamento, não, quero fazer de outro jeito. É só você selecionar, tá? Esses pontos aqui, por exemplo. Vou cortar aqui no meio, por exemplo. Ó. Ok. Marque sim. Seleciona tudo, desembrulha de novo. Agora tem outro tipo de ilha aqui, ó. Agora essa lateral. Aí, sei lá, talvez o que você está querendo fazer é isso aqui, ó. Não quero que tenha esse ângulo, por exemplo. Quero que fique paralelo com a minha foto, por exemplo. Aí. Vou pegar esse outro aqui também. Isso aqui é aqui do lado, não sei se tá dando pra ver aí, tá vendo? Eu quero que aumente aqui, por exemplo. Tá? Quero aumentar a escala. Pode fazer como você quiser. E também você pode usar Clear Sim para tirar essas costuras e começar de novo se você quiser. Ok? Então, por exemplo, posso selecionar esse quadrado do meio. Marque sim. Ah, não, mentira, desculpa. Ele selecionou mais do que eu queria. Eu quero só essa linha aqui, ó. Não os do meio. Ok? Marque sim. Eu vou selecionar essa beirada aqui, ó. Legal, isso aqui, pronto. Então, esse canto aqui vai ter uma costura. Esse canto vai ter uma. Aqui vai ter uma. Aqui vai ter uma. Eu acho que embaixo também eu vou querer, né? Essa borda aqui de baixo. Mais uma. Beleza, vou dar uma wrap em tudo. Pronto. Ok. Ok, essa ilha aqui. Essa daqui, ó. Tá vendo mudando ali? Ah, eu não quero que fique esses cortezinhos. É só mudar aqui, coloca paralelo com a foto. Pronto, agora você tem uma madeira lisa. Ah, eu quero que tenha um cortezinho. É só aumentar o tamanho, ó. Vai posicionando ali na sua foto, você controla exatamente aonde que cada face do seu modelo vai alinhar com a foto. Tá vendo a diferença? Essa ilha aqui. Talvez vai ser assim, né? Não sei. Essa aqui. Essa aqui são as laterais, ó. Isso aqui é assim. Vai fundo. Pode aumentar a escala se quiser. Vou pôr mais embaixo para não ficar muito repetitivo. Rotacionando, ó. Você pode posicionar exatamente onde você quer. Ah, mas demora muito. Ah, mas assim é muito difícil. Ah, mas assim é muito chato. Tá? Primeiro, vai dar um trabalhinho no começo. Depois que estiver pronto, tá pronto. Você não precisa fazer isso nunca mais. Seu modelo fica pronto. Você salva ele, você reaproveita ele depois. Tá? Outra coisa, isso aqui é um trabalho extremamente necessário e requisitado, né, para muitas indústrias aí.
justamente por ser meio chato, tem muita gente que não quer fazer ou não sabe fazer, as pessoas não aprendem a fazer direito porque elas têm preguiça, mas a demanda está lá, então trabalho não vai faltar, né? Emprego não vai faltar. E finalmente essa ilha aqui deve ser essa do meio. Tá. Eu posso aumentar aqui, né, fazer a ilha cobrir a foto inteira. Eu posso diminuir tanto a ilha, tá vendo? Eu quero só esse pedacinho aqui. Tá vendo? E é isso. E com isso você pode controlar completamente seu mapeamento. É só mover um pouquinho, rotacionar um pouquinho. Vai com paciência e rapidinho você termina. Ok? É isso. Para texturas mais complicadas, para materiais mais complexos do que isso, você pode também criar mais de um mapa UV para o mesmo objeto. Cada vez que você cria um mapa, ele vai ter um nome próprio. Lá no seu shader você pode colocar vários mapas do mesmo objeto. Tem um nodezinho chamado VMap especialmente para isso. Então aquele que eu criei, ele chamou VMap. Então, se eu quisesse criar um objeto com... Vamos supor que eu queria que em cima fosse uma madeira mais clara e do lado uma madeira mais escura. Eu posso usar... Eu criei dois materiais diferentes com um VMap para cada um. E aí depois você posiciona eles separadamente, ok? Bom, por enquanto é isso. Acho que com essas informações desses nodes aqui já dá para fazer vários materiais bem legais aí pro seu tabuleiro, ok? Dá para usar isso aqui nas peças também, se você quiser, mas recomendo que vocês não façam isso agora pra gente não atrasar muito. Depende de, né, se você já está adiantado aí, suas peças estão todas prontas e tal, pode brincar um pouquinho com o mapa UV das peças, por exemplo, usando o Marksim, né? Você pode quebrar as peças em várias partes e posicionar isso em cima de uma foto, por exemplo. Ok? É isso aí. Boa sorte então com seus modelos. Qualquer dúvida é só me falar.